Olá pessoas! Boa terça-feira para todos vocês. Training camps estão a todo vapor e uma das pautas mais interessantes em falando de training camp são as batalhas por posição, né? A pré-temporada da NFL muitas vezes é modorrenta, muitas vezes é chata, muitas vezes os jogos são aí nada pegados, basicamente amistosos, mas isso é legal, a gente descobrir quem serão os quarterbacks titulares aí na semana 1, que não está tão longe, hein? Basicamente um mês e uma semana. Estamos aí distantes da abertura da temporada e também do jogo da NFL aqui no Brasil. Então eu separei essa pauta em duas. Primeiro vou falar dos quarterbacks aqui em vídeo aberto para todos vocês. E aí eu faço o convite para você que me abandonou na off-season. Venha conosco no Like Plus, que para os membros eu vou falar outras batalhas de posição em outras posições nos 32 times da NFL. Vamos começar então falando de quarterbacks e hoje essas 5 batalhas de posição de quarterback e uma menção honrosa que eu quero falar sobre, que eu não descartaria. Bora! Bom, a gente começa com o Las Vegas Raiders, que trouxe o Gardner Minshew que brigou por uma vaga de pós-temporada com o Indianapolis Colts até o final do ano. Gardner Minshew que discutivelmente é o melhor quarterback reserva da NFL, posto que já foi do Jacoby Brissett, e talvez hoje seja do Jimmy Garoppolo, quem sabe, lá em Los Angeles. Você, torcedor dos Rams, não gostaria de ver, obviamente, o Garoppolo em campo. Mas o Gardner Minshew foi titular do ano passado e tem seus momentos, tem seus altos e baixos. Eu brinco muito que ele é o Josh Allen dos pobres. E o Gardner Minshew agora está nos Raiders, que não draftou um quarterback. Houve um rumor muito forte que o time talvez buscasse o Michael Penix Jr. Quinta série, controle-se. Mas os Raiders não buscaram o Michael, né? O Michael acabou indo para o Atlanta Falcons como surpresa. Então restou a Las Vegas e ao Davante Adams, que, vamos falar a verdade, pode ser que não esteja nos Raiders no final da temporada, ter esses dois quarterbacks. É engraçado que os números deles na temporada passada foram muito parecidos. E com o perfil do Antonio Pierce, treinador dos Raiders, que é ex-jogador e assumiu o time no meio da temporada passada, depois da demissão do Josh McDaniels, a gente imagina que quem for mais intenso, talvez, no training camp, vença essa batalha. Sim, existe uma batalha. Eu sei que no papel muitos de vocês devem imaginar que o Gardner Minshew já é o titular, mas na minha visão a gente tem uma batalha sim aí no training camp do Las Vegas Raiders. No ano passado, inclusive, o Aidan O'Connell terminou bem a temporada, né? Nos jogos contra Indianapolis e contra Denver, e fez um jogo muito sólido contra os Chargers também. Nas semanas finais da temporada ele teve 8 touchdowns e nenhuma interceptação. O rating do Minshew, porém, é melhor, considerando a temporada inteira, né? 60 contra 48 do Aidan O'Connell. Meu palpite aqui com o Gardner Minshew, que é um jogador com mais talento, ele vença essa batalha. A gente segue então para o Minnesota Vikings, que pode assustar muitos, mas sim, existe uma batalha de posição, batalha de quarterback, e o Sam Darnold, ele começa na frente. E aí eu vou ter que abrir um parênteses. Eu falei sobre, num vídeo mais cedo nessa intertemporada para os membros, por que existe essa batalha. O que eu acho? O Minnesota Vikings, ele não vai ganhar o Super Bowl. Claramente é um ano mais de transição, numa divisão forte, que tem o Chicago Bears em ascensão, que tem o Green Bay Packers mais ascensão ainda, com o Jordan Love de contrato renovado, e que tem o Detroit Lions, um time que pode desafiar São Francisco pela conferência, certo? Então, em meio a isso, será que compensa potencialmente queimar o DJ McCarthy? Por que eu digo isso, queimar o DJ McCarthy? Não é melhor ter algo a ele conquistar, em vez dele ganhar por direito divino a posição de titular em Minnesota? Por quê? O que eu menciono nisso? Vamos imaginar que o DJ McCarthy, que não era o quarterback mais talentoso desse draft e tudo mais, tem seu mérito passando sob pressão, passando no meio do campo, mas enfim. Vamos imaginar que ele já fosse declarado titular antes da temporada começar, como é o caso do Caleb Williams, como foi o caso do Trevor Lawrence e outros tantos quarterbacks que chegam badalados aí na NFL. E aí ele começa o ano jogando mal, e o calendário de Minnesota não é nada agradável nesse início. Não vai criar-se uma situação que não é das melhores? Agora vamos imaginar um outro cenário, que ele começa como quarterback 2, o Sam Darnold, que a gente sabe muito bem quem é o quarterback 1, ele vence a batalha de posição e aí ele joga mal. Mas aí ele já conquistou alguma coisa, ele venceu uma batalha de posição. Entendem essa questão psicológica que talvez o Kevin O'Connell esteja colocando aí nos Vikings? Eu gosto disso, até porque a lei da natureza, o curso da natureza é que o Sam Darnold perca essa batalha. O meu palpite é que o Steve McCarthy vai vencer, mas ele vai ter que fazer por onde? E se ele não fizer, eventualmente ele vai ser titular ao longo da temporada, e aí tem toda a questão do fato novo, que agora ele está melhor, que ele tem mais treinamentos com o time, papapá. Então essa é uma batalha de posição. O Sam Darnold, como a gente já falou, é um quarterback extremamente
oscilante, tem seu mérito muitas vezes quando está tudo bem no pockets. Ele teve um início muito bom em Carolina, não sei se vocês se lembram, né? O primeiro mês de temporada, depois degringolou. Teve seus momentos muito ruins também nos Jets e tudo mais. Sam Darnold não vai render, nem no sistema do Kyle Shanahan a gente imaginava que ele poderia ser um quarterback titular na NFL. Uma questão de tempo para o J.J. McCarthy assumir. Agora vamos para uma batalha tripla, uma batalha cadinho nesse momento. Põe o cadinho aí na tela. Nesse momento o Sean Payton é o cadinho e ele tem 3 esposas. Ele tem o Bo Nix, o Zach Wilson e o George Stidham. O mais talentoso desses 3, na minha visão, é o Bo Nix. Vocês sabem que eu não tinha o Bo Nix muito alto nesse draft, mas vamos lá. George Stidham num teto de produção extremamente baixo, de eficiência e tudo mais. Né? Desde a época de New England a gente fala isso. O Zach Wilson, extremamente propenso a turnovers, é um quarterback cujo mental não está muito lapidado, né? Da transição dele do college para a NFL, muito pelo contrário, inclusive, é uma bomba relógio no pocket. E o Bo Nix é o cara menos quebrado desses todos, com certeza absoluta, ou nada quebrado, né? Acabou de chegar aí de Oregon, onde teve bastante produção em números para a NFL. E ele orna com o sistema do Sean Payton, passe curto, vai correr com a bola também, eu consigo ver muito o Sean Payton utilizando ele como um corredor, é uma habilidade até subestimada do Bo Nix, e eu vejo o Bo Nix vencendo essa batalha. Mas também existe a batalha justamente porque a gente tem 3 quarterbacks aqui, e talvez até a batalha ela possa existir para tentar meio que mudar o noticiário, porque o noticiário foi Denver fez um reach, draftou o Bo Nix antes do valor dele, que seria final de primeira rodada, para mim segunda rodada. Então, a partir do momento que você cria uma batalha de posição e que o Bo Nix vence essa batalha de posição, quando o Bo Nix for titular eventualmente na semana 1 contra o Seattle Seahawks, é um fato diferente, é um noticiário diferente. Então, essa gestão de vestiário é muito importante. Então, na minha visão, eu acho que o Sean Payton acerta aqui. Porém, se o Bo Nix não fizer por onde, ele não vai ser titular. Porque se tem uma coisa que o Sean Payton é rígido com esse tipo de coisa. Seguindo, aqui o torcedor dos Patriots talvez fique um pouco bravo, mas hoje o Jacoby Brissett é o titular e eu acredito que ele deva ser o titular aí ao longo da temporada. Deixa eu pegar aqui o calendário dos Patriots, porque isso é interessante a gente falar. O Drake May, obviamente, é mais talentoso que o Jacoby Brissett, certo? Pegar o calendário aqui. Todo mundo sabe disso de cor salteado, em termos de braço, o porte dele e tudo mais, né? O físico, team schedules. Mas o Drake May, ele precisa, na minha visão, desde a época do draft, desde antes de ser draftado pelos Patriots, eu falo isso, de lapidação no que tange a alguns aspectos técnicos, né? Por exemplo, leitura pós-snap, mas principalmente ao trabalho de pass, né? Que faz com que ele seja impreciso mais do que deveria. Os Patriots abrem a temporada regular contra o Cincinnati Bengals fora de casa, jogo duríssimo. Depois contra Seattle em casa. Depois pega os Jets fora de casa no Thursday Night. Semana curta. E semana 4 pega São Francisco fora de casa. Será que pegar os Jets fora de casa na semana 3, em semana curta, depois os 49ers fora de casa, será que você quer seu quarterback calor enfrentando a defesa dos Jets na semana 3 fora de casa e a defesa dos 49ers? Não, você não quer. Então eu acho que a tendência é que o Drake May seja eventualmente o titular na semana 8 em casa, mas especificamente na semana 9, né, em Tennessee. O calendário dos Patriots é bem complicado, né? Pega os Jaguars fora de casa na semana 7, que não é um time ruim, muito pelo contrário, a defesa dos Jets de novo semana 8, e aí acho que esse jogo contra a Tennessee seja o mais plausível, ou semana 10 contra os Bears, né? Mas eu honestamente não colocaria o Drake May nesse início de temporada. Para arredondar, os Patriots pegam Bengals, Seahawks, Jets, 49ers, Dolphins e Texans nas 6 primeiras semanas. A gente está falando aqui de 1, 2, 3 equipes que foram para a pós-temporada e potencialmente seria mais, né? Talvez se o Joe Burrow tivesse saudável no ano passado, talvez seria mais, mesma coisa o Aaron Rodgers. Então, eu acho que orna essa questão. Agora, o Drake May é mais talentoso. Se o Drake May jogar pra cacete na pré-temporada, se o Drake May fizer uma pré-temporada em jogos fantástica, que pode acontecer, a gente tem exemplos de jogadores que a gente não esperava que fossem explodir em pré-temporada e explodiram. O Victor Cruz, por exemplo, pelos Giants, é um ninguém na pré-temporada e estourou. O próprio Dak Prescott, quando o Tony Romo, eu sei que vocês têm todas as salvas do mundo pro Dak Prescott, mas ele não é um quarterback ruim, pelo amor de Deus. O Dak Prescott, quando era calouro, também fez uma pré-temporada excelente. Pode ser que surja um fato novo, por assim dizer. Os wide receivers dos Texans ano passado estavam bem na pré-temporada, outro exemplo. Então, pode ser que ele vença, mas o Brissett para mim deve vencer por todo o contexto, enquanto isso o Drake May fica marinando no forno. E por fim,
A última disputa de titularidade oficialmente não é uma disputa de titularidade, mas eu tenho que colocar aqui. É Russell Wilson contra Justin Fields. Essa é uma outra que muita gente está esperando quando e não se o Justin Fields vai ser utilizado como quarterback titular do Pittsburgh Steelers. Mas tem um ponto que eu quero mencionar. Primeiro, o Mike Tomlin disse que não tem disputa, que o Russell Wilson é o quarterback titular. Segundo, se tem uma coisa que o Justin Fields tem dificuldade, é leitura pós-snap e jogar, fazer a progressão e jogar dentro do pocket. Vocês acham mesmo que o Justin Fields, mudando de sistema, mudando de time, e do nada ele vai jogar pra cacete no training camp e na pré-temporada e roubar a posição de um cara que é veterano e tá na NFL desde 2012, que já venceu o Super Bowl por mais problemas que a gente tem com o Russell Wilson? Não, né? Então, assim, eu coloco aqui essa disputa, porque eu sei que muita gente vê como disputa, talvez até seja um pouquinho, mas o Justin Fields está bem longe de roubar a titularidade agora. Para o Justin Fields ser titular em Pittsburgh, tem que acontecer bastante coisa ruim com o Russell Wilson. Isso pode acontecer ao longo da temporada, tá? Não vamos descartar isso, até porque os dois têm basicamente contrato de 1 ano. Só que até lá tem que acontecer coisa ruim com o Russell Wilson, não só coisas boas com o Justin Fields. Meu palpite é que o Russell Wilson seja o titular. E por fim, a menção honrosa, o bônus, o New York Giants. A gente tem o Drew Lock como quarterback reserva do Daniel Jones, que está voltando de lesão, e que, obviamente, ele é o Daniel Jones. Se tem algum torcedor dos Giants que ainda acredita, ainda sonha que o Daniel Jones vai fazer jus a ter sido uma escolha de primeira rodada, e que ele pode ser um quarterback top 10 ou até top 15 na NFL, tem que ser muito otimista e parabéns pelo seu amor ao New York Giants. Ou talvez a sua cegueira, porque, gente, ano passado o Daniel Jones não foi nem o segundo melhor quarterback dos Giants, ele que se machucou inclusive, mas não foi nem o segundo melhor quarterback quando jogou na temporada 23. O Daniel Jones melhorou de produção em 22 porque jogou com uma bicicleta de rodinha, mas uma bicicleta de rodinha que limitava o teto de produção. Muita run pass option, utilizando ele correndo com a bola. A partir do momento que ele correu menos com a bola e pior com a bola no ano seguinte, que as defesas estavam mais preparadas para o RPO, a coisa desandou. Se tem uma coisa que dá para ser otimista com o Daniel Jones este ano, não é o Daniel Jones, é o Malik Neighbors, que deve ser uma ameaçaça em jardas após a recepção e qualquer jogada que ele toca na bola pode ser um home run. Mas em si, o Daniel Jones, eu honestamente não vejo futuro, e aí a gente até coloca como menção honrosa. Vai que o Daniel Jones espalha a farofa até não poder mais na pré-temporada e o Drew Lock rouba a posição. Posso ser muito sincero, eu não vejo assim quilômetros de diferença do Daniel Jones pro Drew Lock. De verdade, não vejo. Não vejo, honestamente. Drew Lock também não é grande coisa, mas os dois, aliás, para mim, têm o mesmo valor que tinham na época do draft. Né? Aliás, tinham o mesmo valor na época do draft. Drew Lock foi uma escolha de segunda rodada, ele tinha valor de segunda rodada para mim na época, o Daniel Jones também. Então, tirando a grife do Daniel Jones ter sido escolhido alto e do ano ok, acima da média que ele fez em 22, não vejo grandes coisas aqui não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje a posição é do Daniel Jones. Para mais, assine o Like Plus, tem vídeo de outras disputas de posição para vocês nesta terça-feira, mas é só para membros. Fizemos todo o estrago que podíamos, coloca nos comentários quem você acha que vence essas batalhas, e se eu esqueci de alguma, eventualmente, na sua visão. Seattle, tem muita gente que acha que pode ter, mas tô com o meu casa, Geno Smith. Beijo carinhoso, até a próxima. Tchau.